Bom dia, boa tarde, boa noite. Lua cheia no céu, rainhas do sabá se reúnem novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha querida Petrúcia Finkler. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha querida Cássia Larrubia, minhas rainhas do sabá. Hoje nós temos uma convidada que é um encanto, não só no nome, é um encanto de pessoa, Carol Encanto. Carol, seja muito bem-vinda, vou te apresentar, mas diga um olá para o pessoal. Oi, gente, obrigada por estar aqui, obrigada por me convidar, é um prazer. Prazer é todo nosso. Eu quero apresentar a Carol para vocês que ainda não a conhecem. Carol é musicista, bruxa e artesã. Desenvolve o seu trabalho através de canções escandinavas e cantos folclóricos tradicionais, como o Kunin. É assim que pronuncia mesmo, Carol? É assim que pronuncia. Um canto de chamar os animais tradicional de países nórdicos. É lindo demais, gente. Ela é idealizadora e integrante da banda Ion, @YON.Nordic. Vocês vão encontrar no Instagram para seguir, tá? Lá ela é percussionista e também vocalista. Ela vai usar a música, então, não só como arte, mas também como parte das suas práticas de magia, porque, afinal de contas, ela começou nos caminhos de magia ainda muito criança, ela já vai contar pra gente, e atualmente ela trabalha como artesã na sua marca, que é o Encanto Ritual, e também possui um podcast, onde que leva o mesmo nome, onde ela passa por estudos de livros, né, e análise de livros, sempre no intuito de ajudar os praticantes também a trazer novas perspectivas para a magia no nosso cotidiano. Então, é um prazer enorme ter você com a gente, Carol, e queria que você falasse um pouquinho, apresentasse um pouquinho mais a sua trajetória na bruxaria, para as pessoas te conhecerem nesse meio e tudo mais. É sempre uma saga, né, mas eu comecei a me interessar pela bruxaria, eu era bem nova, eu devia ter uns 8 anos de idade, ou talvez menos. Não sei exatamente como que veio parar na minha mão, não sei se foram os filmes infantis, de contos de fadas, que eu gostava muito e tal. Aí depois, um pouco mais para frente, lá com 12, 11 anos, a gente começou a ter mais contato com a internet, eu conseguia pesquisar algumas coisas. Eu era super fã do Tolkien, do Senhor dos Anéis, não por conta só da história, mas por conta das línguas, né? E o Tolkien é norueguês e tal, e ele é filólogo, então eu fiquei louca com aquela língua dos elfos, a língua dos anões, a língua dos orcs. E eu tive uma professora de história que, nessa época, eu acho que me pegou muito, não sei se pegou vocês, se a gente é da mesma geração. Eu tinha 11 anos quando saiu o primeiro livro do Harry Potter. Eu já estava inserida no início ali da Wicca, já tinha conseguido algum material pela internet. Daí eu lembro que eu li Harry Potter, daí eu lembro que eu falei, não é possível, tem que existir isso, tem que, né, eu ficava nessa coisa, e aí eu sempre fui pesquisando, sempre meio escondido da família, sempre meio assim, e aí foram anos, pesquisando e sempre procurando material na internet, porque no interior não tinha muita coisa, mas eu lembro de eu ter conseguido 3 livros bem específicos, que era um livro da Gerina Dunwich, que era de poções, um livro da Laurie Cabot, que como chama? O Despertar da Magia em Toda Mulher, e o livro da Bruxa Solitária, do Scott Cunningham. Tipo assim, eu tinha um de cada na livraria, eu meio que comprei, e aí eu andava com esses livros para cima e para baixo. Tanto que foi até piada no colégio, assim, até a 8ª série, era tipo bruxa, 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 tipo filme americano mesmo. Rolava isso na minha escola, então chegava Halloween, era tipo, lá, vamos dar parabéns pra Carol, e tal, e óbvio que ninguém me levava a sério. Óbvio, né, um tabu gigantesco, assim, no interior. Bom, aí os anos foram passando, fui tendo conteúdo e tal, aí por um período eu me afastei. Em 2013 eu comecei a virar, eu falo que eu sou bruxa bibliotecária, comecei a virar uma colecionadora de livros. Então eu lembro que o retorno foi com Dança Cósmica das Feiticeiras. E aí não tinha para comprar, né, eu acho que essa coisa de relançamento de livros tá mais para agora, né, porque a gente também tem bastante mídia abordando o assunto e tal. E eu já era musicista, já cantava, e eu gostava de música celta e tal. Então, assim, as coisas foram meio que acontecendo juntas. Eu fui estudando bruxaria,
Aí entrei em vários caminhos, né, então passei pelo xamanismo ali, passei pela Wicca, aí tive uma fase do ocultismo, que eu era, tipo, muito fã da John Fortune pra lá, pra cá, e aí comprei vários livros do Franz Bardon, de hermetismo, e até tenho esses materiais até hoje, mas assim, sabe, ainda não me sentia completa até eu cair na mitologia nórdica e voltar lá pro Tolkien. Né, então, quando eu voltei para a mitologia nórdica e fui entendendo, a partir da música, principalmente, que vinha na música celta, fui procurar música nórdica, eu caí na música finlandesa. Aí o negócio ficou louco, aí eu fiquei enlouquecida. Eu acho que isso foi em 2014 que aconteceu, eu fiquei louca. Tipo, aí eu comecei a pesquisar e pesquisar material, e estudar inglês também, porque tinha muito material que não era na minha língua. E aí, fui estudando, trabalhava na MAC Cosméticas, como maquiadora e como vendedora, e em 2016 eu saí, fui trabalhar na escola do Harry Potter continuou fazendo como atriz, fui como atriz, descobri que todos os atores eram bruxos, então ali a gente teve um contato muito interessante, e lá nessa escola eu cantava, e aí eu estava começando a cantar as músicas nórdicas, e isso 2016, 2017, e aí eu entrei numa orquestra de músicas do mundo em 2019, que aí foi quando deslanchou a parte da música com a magia, assim, eu já usava muito em ritual, mas eu comecei a trazer também para o trabalho artístico, e aí, menina, foi um negócio assim, aí eu conheci as meninas da banda, E né, a banda, o interessante é que a banda é formada só por mulheres, assim, né? Eu acho isso muito só por legal. A nossa mulheres. pegada aqui é bastante nesse sentido também de fortalecer mesmo as mulheres e tal. Achei o máximo isso. E como que a banda surge, como que se entrelaça isso tudo? Já vi que acontece ao mesmo tempo, tanto a questão da artesania como da música, como que isso acontece? Então, eu estava jogando tarô, né? Daí começou a pandemia, eu passei para atendimentos online. Num desses atendimentos, eu atendi uma menina chamada Bea, que hoje toca comigo. E durante o jogo, os meus atendimentos eram longos, eram de 2, 3, até 4 horas, dependendo do tarô. Eu já tive, tipo, jogos que foram até 6 horas com a pessoa. E a gente conversando de música, a gente descobriu que a gente tinha gostos em comum. Então, ela pirava em música sueca, ela pirava em música finlandesa, ela só não tinha o acesso à música norueguesa e às músicas em nórdico antigo. Mas a gente foi vendo as nossas playlists e ela tocava e eu cantava. Eu falei, vamos gravar um negócio? Vamos gravar uma música. E nananã. E aí, assim, quando a gente fazia uma quarentena, tipo assim, um mês, as duas trancadas dentro de casa, aí a gente se encontrava. Aí a gente tirou uma música juntas, que a gente tocou entre 2020 e 2021, essa música. E 2021 a orquestra voltou do recesso, e eu arrastei a Bia comigo, né, porque ela também estava passando por N processos e tal, e aí ela entrou para a orquestra, e nisso a gente ficou matutando esse projeto, e quando virou 2022, entrou a turma nova da orquestra. E entre 2021 e 2022, fui trabalhar num bar, logo depois das vacinas, que começou a liberar. Nesse momento, eu conheci a Aline, que é uma das vocalistas da banda. E ela assistiu um show da orquestra, que é uma orquestra de músicas do mundo. E ela também entrou na orquestra em 2022. Em 2019, eu tinha conhecido a Janine, que cantava no Coral Mauaca, e a gente fez alguns trabalhos juntos, orquestra e Coral Mauaca. 2022 ela estava na orquestra, e entrou a Silvia, que é uma cellista. E eu conversando com a Silvia, descobri que ela já conhecia o meu parceiro, o meu companheiro, porque o meu companheiro é marceneiro, tinha feito um trabalho para a casa dela, e aí foram assim, essas coincidências. E porque ela tocava cello, eu fui falar para ela sobre um instrumento que era meu sonho ter, chamado tagelharpa, que é um instrumento nórdico. E aí ela pirou, mostrei as músicas, ela pirou, eu e a Bia falamos, vamos fazer um projeto? Vamos. Fizemos um ensaio, fizemos 2 ensaios, chamei a Aline. Aí a Aline relutou um pouco, aí ela falou, não, eu quero entrar. Falei, então vamos.
veio ali. Aí passou uma semana, chamei Janine. Depois de um show da orquestra, falei, acho que a Janine tem a ver. Janine topou. E aí, a Silvia era muito amiga da Luana. E Luana é bruxa, é do rolê da bruxaria, assim, há bastante tempo. Eu era bem solitária, ela era mais envolvida com o pessoal. Nunca tinha cantado, mas pirava nas coisas nórdicas, tinha uma facilidade com a língua. Silvia falou, eu falei, traz para ensaio, vamos ver o que que rola. E aí o negócio, assim, no primeiro ensaio, rolou. E aí a gente, logo depois, assim, a gente foi chamada para um show. Então a gente tinha, assim, 6 semanas para montar um show nórdico. E a música nórdica, ela, para mim, ela significa muito, porque a tradição nórdica, ela é oral, toda a magia é passada de tradição oral, então quando você pega as Vedas, principalmente as Vedas poéticas escandinavas, elas são em prosa, né, chama Edas em prosa. Você tem o Havamal, você tem o Voluspa, que são os mais famosos, o Lokasen é bem famoso, que vai contando as histórias dos deuses, a história da magia, e como usar também essa magia por poemas. A língua nórdica antiga, ela tem uma métrica, então é ali que você vai aprender sobre runas, é ali que você vai aprender sobre uma coisa chamada Galdra, que é feitiço, cantado, e ela, a própria métrica, né, do poema, ele é usado nos blots, nos rituais, que era como eu usava antes, que foi quando eu comecei a aprender a tocar tambor, que foi tudo lá em 2016. E aí a música fez sentido na minha cabeça, mais, porque eu já gostava, eu sempre queria ter uma banda. Sabe quando o negócio não acontecia? Não acontecia, gente. Era assim, ó, não importa se eu era boa ou se era ruim. Não pintava um ser humano para montar um projeto decente comigo. É que faltavam essas almas se encontrarem, né, Carol? Acho que era isso Faltava o aí. fator magia. O fator magia, eu acho que isso tem tudo a ver, assim, porque a pegada da banda é nessa toada de magia, né? E eu vejo que, assim, aqui no Rainhas a gente já conversou bastante sobre a gente utilizar artifícios artísticos em rituais e tudo mais, né? Mas também tem um lado um pouco, vamos dizer assim, contrário, né? Que é a gente fazer a arte de maneira devocional, de maneira mágica, que eu acho que é um pouco do que você vive também, né? Porque assim, depois a banda aconteceu, do caminho da bruxaria, assim, mais profundo, quem pratica mais sou eu e Luana. As outras meninas têm caminhos também, mas são um pouquinho diferentes, mas assim, que são mais praticantes de magia mesmo, e estudantes, sou eu e Luana. As meninas estão entrando bastante nesse universo, então tenho apresentado estudos e tudo mais, e tem um conceito ali bem musical e bem estudo musical também. Mas você e a Luana, quando vocês estão se apresentando, estão cantando, tem toda essa pegada, né? Todas elas, viu? Porque quando a gente escolhe as músicas, a gente também estuda essas histórias. Então a gente tem uma coisa de história, de magia, uma coisa ritualística e a performance artística, tudo englobado numa coisa só, que está em processo de desenvolvimento. E, enfim, assim, quando eu comecei a ficar maluca dos livros e de estudar, e até por isso que eu criei o podcast, é porque eu acredito mesmo que a criatividade e a arte como um todo, ela não está desvinculada da magia de forma alguma, até porque a gente usa muito sigilo, a gente usa muito trabalho com cores, trabalho com velas, trabalho com imagens, trabalho com bonecos. A métrica e a rima, né? A métrica e a rima, ela tem toda uma importância mágica, né? A métrica e a rima têm importância, tanto que você vai fazer um feitiço, geralmente você tenta fazer uma rima, não necessariamente, mas a música, ela te ajuda a entrar num estado mais meditativo, ou um estado mais de transe, né? E aí as coisas começam a se misturar. Então, assim, eu acho que a magia e a arte, elas estão 100% entrelaçadas, desde o processo de fazer arte com magia, ou fazer arte e depois conseguir perceber qual é o efeito que essa arte traz, porque é emoção pura, né? Quem trabalha com arte, trabalha com muita emoção. Sim. Mesmo se for um artista que só desenha e é cético,
existe um processo do subconsciente, um processo emocional, né? Mas, assim, toda bruxa é uma artesã. Não tem como a gente escapar, porque a gente vai aprender a costurar para fazer a nossa boneca. Aí a gente vai aprender a pintar para fazer um ritual. E aí a gente aprende a fazer uma vela para fazer não sei o quê. Então a gente vai adquirindo habilidades manuais que logo viram manifestações da nossa alma e uma forma também de falar. Então, muitos processos e muitos feitiços dentro da magia, eles são feitos a partir de criação, e quando a gente não segue, eu sou uma bruxa solitária, né, então eu não tenho coven, e quando a gente vai para a prática folclórica da magia, assim, de tudo que eu estudei e tal, às vezes você precisa saber, você tem um repertório, e você precisa criar um ritual assim, ó. Você precisa criar aquilo. Criar é arte, gente. E esse ritual você vai criar o poema, você vai ou criar a música, ou criar uma música para servir de oferenda para suas deidades, para o seu panteão, para os seus ancestrais, ou você vai criar um desenho, ou você vai criar uma arte. Então, assim, não Tá tudo sei muito como... entrelaçado, né? Tá tudo muito Para mim, não tem como entrelaçado, né? separar. Uhum. Eu penso muito que a sensibilidade artística e aquela sensitividade da bruxa caminham muito juntos, assim, aqui, né? E aqui no Rainhas do Sabá, a gente já conversou bastante também sobre essa ligação de arte com a arte, né? E, meninas, Petrúcia, sei que trabalha com arte, Cássia também, né? Seja a partir de dança, a partir de artes cênicas ou outras formas de expressão artística. Eu queria saber se você falasse um pouquinho assim, Cássia, você, por exemplo, que já se apresentou, né, em dança e tudo mais, você, quando se apresentava ou se apresenta, você tem algum tipo de ritual, alguma coisa que você traz aquela expressão artística de forma devocional, você transforma ela de forma devocional, como que isso funciona para você? E queria também que você falasse um pouquinho sobre essa percepção aguçada, essa sensitividade. Tem relação para você? Faz sentido isso que Carol estava trazendo, sobre a gente ter sensibilidade e sensitividade como aspectos da própria bruxa? Então, eu hoje em dia não me apresento mais, mas durante um bom tempo fiz apresentações de dança, né? Dança do ventre, tribal fusion, e eu sempre liguei a dança, de alguma maneira, ao aspecto da espiritualidade pagã, né? No meu caso, né? Parecia meio inerente, até porque, como são danças baseadas em processos de povos muito antigos, muitas delas já trazem no seu histórico uma ligação. Então, você tem algumas danças que estão ligadas à colheita, são festividades da colheita. Você tem a utilização, por exemplo, de esnuges, que na época no Egito eram utilizados para espantar espíritos. Tem danças que são específicas para isso, para você espantar maus espíritos e tal, né? Nessas danças do Oriente Médio, né? Árabes a gente fala, né? Mas são ali do Oriente Médio, da África, né? Então, já tem um histórico. Mas conforme eu fui evoluindo na dança e evoluindo na bruxaria, isso acabou ficando mais junto, assim. Então, durante bastante tempo, eu às vezes às vezes ia me apresentar em algum lugar, então teve um momento de eu fazer danças para divindades, ou a dança não ser especificamente com esse intuito, mas eu colocava esse intuito naquilo que eu estava criando ou aquilo que eu estava dançando. Então, eu oferecia para Perséfone, por exemplo, ou para Afrodite, né? Eu oferecia a minha dança para as deusas e tal, para Dionísio, né, também. Então, teve sempre esse lado. Hoje, eu danço em casa, e a maior parte das vezes que eu faço alguma dança está ligada a alguma ritualística que eu estou fazendo. Então, aí, se eu vou fazer algum ritual, um spa, eu quero, né, trazer alguma energia de movimento, preciso movimentar alguma coisa que está estagnada, ou
só para celebrar e ter a alegria daquele momento e tal, eu acabo fazendo alguns movimentos de dança que eu aprendi durante, né, esses anos e tal, então acabo utilizando ritualisticamente, mas nesse sentido, aí sozinha no momento. E você acha que a bruxa, ela tem essa percepção aguçada, essa sensitividade, e isso se relaciona com essa sensibilidade também artística? Eu acho, não é à toa que a bruxaria é chamada de arte, né? Eu acho que existe uma sensibilidade, eu acho que uma coisa acaba levando para outra, sabe? Muitas vezes. Porque o ato de você montar um altar, por exemplo, conforme você vai tendo elementos, que você vai estudando, que você vai fazendo curso, que você vai vivenciando, você começa a colocar ali uns elementos para que haja harmonia, né? Visual. É claro que aquilo vai ter uma funcionalidade, mas é importante que tenha também harmonia visual. A Carol estava falando de sigilo, eu aprendi a fazer bind runings com o Wagner Périco, né, que eu fiz o curso dele de magia rúnica, e ele fala muito sobre a necessidade daquilo ser bonito, de ser harmônico visualmente, esteticamente agradável, né? Então você junta ali as runas, e o desenho que você vai fazer é interessante que ele tenha uma harmonia, né? Que aquilo que você olhe e você consiga, além de ter a sensibilidade de entender o que aquele amuleto ou aquele sigilo quer dizer, que ele também traga uma harmonia, que eu acho que está ligado à harmonia do mundo, do universo, das energias sutis, sabe? Então, eu acho que a arte, ela está muito ligada a essa harmonia dos elementos sutis do universo, do planeta que a gente vive, né? E a magia e a arte têm essa coligação, sabe? Talvez como um instrumento, né? Eu acho que compõe algo muito até difícil de colocar em palavras, para mim, pelo menos, né? Mas eu acho que eu vou usar a palavra harmonia estética e harmonia artística, porque eu acho que, sabe, as coisas se juntam muito, assim, elas se entrelaçam muito, na minha opinião. E você, Lua? Eu também acho, né? Então, eu acho que a gente tem... Eu brinco, né? Vocês sempre me ouviram falar assim, eu acho que a gente já nasce esquisita, e a fala da Carol lá de trás, de não ter uma referência do meio, então não teve um meio que a influenciou. A gente tem histórias parecidas, nós já contamos aqui em alguns episódios, tanto você, Cássia, como você, Petrúcia, então eu acredito que a gente já nasce com um borogodó, uma sensibilidade, uma sensitividade, assim, e aí a gente vai se encontrando pelo caminho, e para nós, no nosso caso, é o paganismo, é a bruxaria, é a magia, né? Petrúcia é jornalista e também é atriz. E a gente também já conversou sobre você levar para os seus rituais toda essa questão das artes cênicas e tudo mais, né? Mas em apresentações, Petrúcia, nessa parte realmente do trabalho como atriz, a gente sabe que no teatro a gente tem muito Dionísio, então, ainda que alguns não percebam, né, o rito anterior, antes de entrar no palco, como que funciona e toda aquela saudação, isso rola, isso é super pagão, né? E já emenda falando, o que você acha dessa sensitividade, dessa sensibilidade aguçada, tem a ver para você? Como que você vê tudo isso? Não, tem várias coisas que estão sendo faladas aqui que estão borbulhando. Falando da minha experiência pessoal, né, como atriz, a minha aproximação com o Dionísio se deu por conta do teatro. Então, eu comecei a fazer pequenos rituais pessoais de dedicar o meu trabalho daquela noite ou o meu ensaio para ele. Eu dedicava diretamente, então ele estava implicado em que fosse lindo, que desse tudo bem, porque se era uma oferenda, né, tipo, me ajuda aí para ficar assim, para te honrar da melhor maneira possível. E eu fazia isso de forma sempre muito direta. Mas depois eu participei da criação de um grupo de teatro de origens pagãs nos Estados Unidos, que chama-se Terra Mysterium. Então eu fui uma das membros fundadoras, esse grupo ainda existe, e eles criavam música também. E eu não sou musicista, assim como cantora, eu sou uma boa atriz, né? Tipo, me viro no palco, mas não é a minha... Não faço vexame, mas não chama atenção, nossa, como ela canta bem, né? Então, mas eu amava cantar no palco com eles. Daquele jeito, do jeito, né? Então eu era bem treinadinha, porque o nosso diretor é músico e é professor de música, então ele ensinava e nos treinava vocalmente muito bonitinho, então eu não fazia feio. Mas era um grande prazer
estar naquele palco, mas também a criação dos espetáculos. Era toda feita por nós, eram espetáculos totalmente originais, e eu participei da criação de 3 espetáculos inteiros com eles, e teve um período em que eu estava passando por dificuldades muito grandes, foi em 2009, eu criava longas partes de texto que tinha a ver com a minha personagem, que chamava-se Gioconda Strega, que era uma bruxa italiana, criptozoologista. E aí só que ela chegava voando num hipogrifo, ela era bem viajandona, usava uma roupinha meio sadomasoquista no palco, mas ela não tinha noção nenhuma de sexual, assim, de que ela era sexy. Era uma figura muito interessante, que as pessoas adoravam a Gioconda, e ela fazia várias piadas, né, e eu sou bem piadista, então, e eu escrevia todo o texto da Gioconda. E tudo que a Gioconda, porque cada um de nós era um sarau, digamos assim, essa peça, mas as nossas peças eram feitas como rituais. Elas tinham uma abertura, elas tinham um movimento que tinha ritualístico, ela encerrava, ela tinha meditação, ela fazia o público participar em algum momento com alguma coisinha mágica, e aí a gente encerrava distribuindo, inclusive, charms, alguma coisa que é o que a gente leva no final de um rito. Então, os nossos espetáculos tinham isso também como parte da composição, que era tudo bruxo. Então, os bruxos todos faziam um ritual dessa forma. E nesse ritual, que era do professor Mandragora, na verdade, tinha até um momento que ele ensinava os aprendizes dele a fazer o ritual menor do pentagrama. Então, eles todos faziam para limpar o espaço. Então, no teatro era feito o ritual menor do pentagrama, como abertura quase que do espetáculo. E no escrever a Gioconda, eu estava passando por muitas dificuldades, e eu ia nos ensaios, mas eu estava com... eu tinha falhas de memória. Mas nós fizemos isso antes, mas nós ensaiamos essa parte. Sim, Petrúcia, mas você estava numa quantidade inacreditável de estresse e você... Então, eu conseguia escrever, eu conseguia fazer a performance teatral nos ensaios, depois quando a gente estreou, de fato, o negócio já estava mais calmo, mas eu tinha falhas de funcionamento ali, e mesmo assim eu conseguia, e eu senti que escrever e ensaiar naquele momento foi o meu salva-vidas. Porque eu estava tão ruim, as coisas estavam tão desesperadoras, eu estava tomando medicação, eu estava achando que eu precisava morrer, porque a minha vida... eu estava numa depressão muito profunda, e ao mesmo tempo o teatro me tirando daquilo ali. Então, essa magia ficou muito entrelaçada depois do Terror Mysterium. Eu nunca mais tive uma experiência assim, exceto quando eu fui algumas vezes já morando no Brasil, ia lá fazer espetáculo com eles, das coisas que a gente já tinha criado junto, e foi maravilhoso, mas faz anos que eu não subo num palco. Mas tinha sim, então, e entrelaçar essas coisas foi muito bom. Eu fiquei pensando, quando a Carol falou do artesão e o artista. Na verdade, são coisas diferentes no mundo que a gente vive. Artesanato não é considerado arte. Isso é importante da gente relembrar. Por quê? Porque a arte não pode ser, a rigor, a arte que a gente paga grana mesmo, a arte que vai a leilão, não é utilitária. A arte tem que ser apenas para a fruição, apenas para o emocional que você mencionou, Carol. Então, a música, você vai num show, ela não tem uma utilidade. A minha utilidade é me divertir. É ter a música animando a minha festa, é ter aquele momento em que eu me entrego naquele show, mas ela não tem uma utilidade prática. Então, isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque nós somos artesãs como bruxas, e a arte também entra nessa fruição e no emocional, embora elas sejam coisas diferentes. A nossa arte não é high art, não vai para o museu, mas no enlevo, nas tessituras poéticas que a gente faz, na maneira que você discorre, ou na maneira que você dança, você... né? Isso entra no que a gente considera alta arte, né? Arte com o propósito apenas do enlevo e do emocional, e não ali a costura que faz a bolsinha do que eu vou colocar dentro. Então, eu acho que no caso da bruxaria, a gente tem isso das duas formas, né? E por isso que é uma craft também, porque é um ofício e uma artesania, mas também tem uma arte que aí sim é a parte da sensibilidade refinada, da parte que é do como que eu torno isso mais elevado para causar um efeito aqui, né? Que não é do prático. E aí eu acho que as duas realmente se entrelaçam de forma muito bonita, embora a gente não esteja nos museus. Acho que talvez até ainda bem. Lua, você toca em rituais, né? Sim, eu gosto muito de percussão, né? Então eu mando bem assim na percussão. No canto não tanto,
mas na percussão eu mando muito bem e tal, e nos nossos rituais também. Já tive experiências também em teatro, então já atuei, não como atriz profissional, mas como atriz amadora, já atuei, e eu sempre senti uma energia muito forte, realmente, e sempre achei que a sensibilidade artística, que vai se expressar na arte, então, de você sentir algo, é uma sensação interessante de arrepiar os pelos, de trazer uma emoção que às vezes vai se expressar até a partir de um choro ou de um riso. Eu sempre senti que, quando isso acontece com a gente, é como se a gente conseguisse tocar a energia da magia, a magia enquanto uma energia. E a gente, como artista, a gente consegue direcionar, instrumentalizar as coisas, né? E aí cria-se a coisa, cria-se o mundo. Então a Carol dizia, pô, a gente tinha, sei lá, 6 semanas que estávamos fazendo lá e pá, já fomos convidados para um show. Acho que quando você entra nesse fluxo de energia, você toca essa magia e as coisas confluem, os astros entram em conjunção, algumas coisas se pronunciam, os fenômenos físicos vão se pronunciar. Isso na arte e na nossa arte, enquanto craft, enquanto bruxaria, enquanto artesãs e artistas dessa magia. Eu acredito muito nisso. Eu percebo que quando a gente toca essa magia, e a gente, de alguma forma, cria talvez uma simbiose, não sei, com isso, é por isso que a gente sente no corpo. A gente sente aquela emoção, a gente sente um frêmito, a gente sente algo diferente acontece. E quando isso acontece, a gente consegue fazer fenômenos se pronunciarem no físico. A gente toca o outro, né? Então, quando um artista está inspirado, aí eu lembro de Auen também, né? Quando o artista está inspirado, isso são os deuses tocando a gente, nos trazendo assim, ó, isso aqui que vocês são compostos disso, não se esqueçam que vocês são compostos dessa magia. E aí, quando a gente sente isso, a gente consegue expressar, né? Então, eu acho muito legal a questão da inspiração, e expira, você coloca para o outro, e aí o outro vai se conectar, a alma do outro se conecta à sua alma. E esse fenômeno se pronuncia, e você tem o êxtase, que é o êxtase artístico, o êxtase espiritual, que a gente vai ver desde uma rave, né, até uma orquestra, a uma peça de teatro, a um filme, a uma propaganda que você assiste, uma cena que você vê na rua. Isso é magia pura para mim. E acho que sim, a gente, enquanto bruxa, enquanto pagã, a gente tem algum canalzinho aí que é meio aberto para isso. E dentro desse contexto também, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Patrícia estava falando sobre um período difícil da vida dela, e eu acredito que a gente, assim, ninguém aqui é mais criança, então a gente já teve esses períodos sombrios. A gente, enquanto bruxa, a gente enxerga também esses períodos sombrios das nossas vidas, embora a gente não coloque eles como cor-de-rosa, mas eles são lineares e iniciáticos, então existem momentos que são muito difíceis. As pessoas falam que são desafiadores, eu digo, desafiadores e difíceis pra caramba também. E a gente consegue enxergar esses momentos como lineares iniciáticos, como momentos em que a gente toca essa outra energia sombria, que também compõe nossos deuses, que também são os nossos deuses, e a gente se abre muito. Né? E quando a gente está nesses períodos sombrios, eu queria que vocês trouxessem isso, né? Carol, inclusive o nome da banda Yon significa noite, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente, enquanto bruxa, sempre que a gente pensa em bruxaria, embora a gente tenha o sabá, a colheita, mas a gente vê uma noite. Nós estamos aqui, noite de lua cheia, rainha do sabá, é a noite que nos toca e nos fala, né? E se vincula com a bruxa, né? Esses momentos sombrios da vida, Carol, você acha que são realmente lineares iniciáticos pelos quais você já passou na sua vida? E como que a gente deve encará-lo? Às vezes é bem difícil mesmo, né? A gente tem que se blindar ou a gente tem que se abrir para eles, mergulhar nessa escuridão para poder depois ir para a luz também? Ou um pouco dos dois? O que você tem para dizer para a gente sobre isso? Bom, a bruxaria, eu acredito, e assim, com toda certeza, que a bruxaria foi o que me segurou de não ficar maluca, de verdade, de não me parar internada num lugar, porque eu passei coisas muito complicadas na minha vida, com o masculino, principalmente, né, desde violência física, abuso, enfim, chegou a limiares, eu não tenho problema nenhum em falar isso, mas assim, namorei um cara que tentou me matar 2 vezes, e foram anos, assim, tipo, sofrendo tanto violência dele, sofria violência dentro da minha família particular, principalmente com meu pai, enfim, muita castração e tal, então, assim, a bruxaria, ela me ancorava muito, e em 2019, que foi quando eu dei um salto
muito grande. Eu falo que 2019 foi meu pior e melhor ano. Eu tive uma grande depressão, gente, eu fiquei péssima, nossa, e até na Mystic Fair agora eu encontrei um amigo, o Bruno, que é tarólogo, e a gente se conheceu quando eu fui dar uma palestra pela editora Pensamento, na Saraiva, sobre tarô. E eu lembro que no dia dessa palestra, gente, eu tava assim, eu não sei como eu tava de pé, eu tava péssima, já tinha perdido 10,5 kg, não conseguia mais comer, não dormia, eu fui lá jogar tarô. E foi nessa época que eu me desenvolvi mais. Ah, então quer dizer que você tem que passar perrengue para você se desenvolver? Não. Mas o que eu gosto muito do processo da bruxaria dentro do que a gente vive é que quem imagina que a espiritualidade da bruxaria é aquela coisa, flores e sorriso e bem-estar, está muito enganado, porque o negócio vai te virar do avesso. Depois que eu passei por esse grande processo de 2019, que para mim, assim, eu acho que eu estou me recuperando dele agora, né? Então, assim, muito do que vocês estão vendo da Carol hoje é a Carol sobrevivendo a esse processo. Eu já fazia terapia, mas eu também fui parar no psiquiatra, tomei medicação, precisava de medicação. Então, assim, se uma pessoa está num estado sombrio e, assim, vamos supor, uma depressão muito grave, óbvio que ela tem que primeiro cuidar no mundano, que é buscar ajuda especializada, né? Psiquiatra, psicólogo, assim. E aí, eu acho que a espiritualidade dela vai ancorar para ela continuar caminhando. E eu acho que, assim, como a gente fala assim, noite, bruxas, noite, lua cheia, sabá, bruxas na floresta, me vem muito, né, a carta da lua, o arquétipo da lua do tarô, que te coloca num lugar, ou você tem fé, ou você para, né, porque a carta da lua, ela tem muitos arquétipos ali dentro dela e muitas nuances, mas ela te dá uma coisa que tem a ver com o ciclo lunar, assim, se é uma noite de lua cheia, você tem um campo de visão maior, você consegue andar mais. Mas às vezes você vai estar numa lua nova, que você não vai ver quase nada, vai estar muito escuro, então você fica um pouco mais aquietada. Se você olha muito lá na frente, aquela escuridão pode transformar uma árvore num monstro e um monstro numa árvore. Então você não tem certeza qual é a direção que você tem que ir. E isso te obriga a estar no presente, e estar no presente, num lugar que você não enxerga direito, também exige que você confie no mistério. Então, assim, o caminho da sombra também fica entre essa coisa, entre morrer e viver, vida, morte, vida, que tem a ver com o ciclo do sol, o ciclo da lua, o nosso ciclo menstrual, a própria vida em si, a própria selvageria da natureza, tem tudo a ver com a bruxaria, porque ela é visceral. A bruxaria nórdica, que é o meu caminho, ela tem uma parte chamada Cider. O Cider, eu acompanho muito uma norueguesa, que é uma vulva, ela fala assim, que quando você pratica o Cider, você vive entre o desafio e a depressão. E você encontra a felicidade no desafio. E que é comum você ver nos olhos dos praticantes de Cider uma certa melancolia. Né? Daí você para e pensa como era a vida daquele povo, né? Tipo, pensa 700 anos atrás, ou mais, há 1.300 anos atrás, passando um inverno de menos 40 graus, sem, sei lá, ter um carro quentinho para chegar no mercado. Entendeu? Então, assim, eram tempos muito sombrios. E eu acho que, principalmente como mulheres, a gente acabou aprendendo a se virar com essa questão da sombra e desse momento da vida e da morte, e que traz essas nuances muito delicadas e muito sensíveis, por conta de todo o histórico da trajetória da mulher, por conta de uma biologia, dessa questão de menstruar, da questão de ter filhos, de criar filhos, enfim, eu acho que são muitos aspectos, mas eu acho que a bruxaria, ela fortalece, a espiritualidade, ela fortalece, mas ela não, dependendo do caso, óbvio, ela não resolve.
mas eu acho que ela foi fundamental para o meu salto de desenvolvimento, para mim, pessoalmente. Você sabe que eu até já comentei aqui com as meninas, já comentei outras vezes assim, a bruxaria, o paganismo, o fantástico, o mistério me salvou de todas as formas, desde criança. Foi essa energia que eu acabei de falar, que também vai se manifestar nesse mistério, nesses personagens, nessa magia, que me salvou, e desde criança até adulta, em todos os meus momentos sombrios da vida. Né? Então, eu acho que é muito lindo isso. Concordo com você, acho que não é o único caminho, mas é muito importante. Né? Petrúcia, você trouxe um pouco na sua fala, esse momento sombrio que você passou, e certamente teve outros, né? Já aconteceram outros na sua vida, né? Obviamente. Como que você enxerga tudo isso, esses lineares iniciáticos, essa questão toda? Eu achei que a Carol colocou muito bem essa questão da carta da lua, que é uma carta também muito relacionada à magia, a questão da bruxaria ser um caminho das sombras, e as pessoas acham que transitar na sombra é vestir preto e botar maquiagem pesada. Gente, não. Não, caminhar nas sombras é você aprender a ter equipamento para atravessar momentos de tremenda dificuldade. Porque é isso que você vai ser testado. Como todo mundo na vida, as grandes iniciações são as da vida. Não existe ninguém que passe essa existência ileso. Mas a gente que anda nesse caminho tem que ter no mínimo, mais ferramenta para atravessar, né? Nós não estamos fazendo isso aqui à toa, nós estamos aprendendo as ferramentas, mas não significa que a gente não vai se deparar com as questões. E aí eu tenho que botar à prova tudo isso que eu venho treinando e testando e confiando, e a minha fé com os deuses e tudo mais. Ô, Petrúcia, tem um livro que eu comprei esse ano, que foi escrito por uma bruxa americana, que chama Magic for the Troubled Times, Real Talk for Witches, que ela escreveu durante a pandemia, falando sobre processos de sombra, né? Então, existe isso dentro da bruxaria, até como literatura atualmente. Porque é uma coisa muito real, a gente falando, trabalhar sua sombra, como fosse uma coisa assim... Romantizada, né? Romantizada, né? Completamente romantizada. Trabalhar a sombra é isso, é você ser ameaçada de morte, é você achar que não pode mais viver. Isso é trabalhar a sua sombra. Não é tipo, eu tenho que aceitar que eu sou mazinha de vez em quando. Nossa, gente, isso é fácil. Isso é fácil aceitar, essa parte é de boa. É difícil aceitar quando você perdeu tudo, né? Perdeu a graça, perdeu a vontade de viver. Aí o bicho pega, né? Isso é caminho. E que horas que a prática, né, tipo, te resgata. Porque, assim, tem um momento que você desvincula, tipo assim, parece que você descola da prática, porque você tá péssima, gente, você tá péssima. Você não consegue, tipo, comer uma maçã, você não consegue tomar banho. Aí é o legítimo a casa de ferreiro espeto de pau. Que você tem as coisas e não usa. Mas também a gente às vezes tá um fiapo tão grande que não consegue nem ter força para puxar. Então é por isso que é bom ter amigos bruxos, que às vezes começam um processo nos mandando uma energia para que a gente consiga acessar as nossas ferramentas. Eu queria só comentar também, né, porque tem esse nome A Noite Escura da Alma, e é para isso que a gente tem as nossas ferramentas, mas para isso que a gente tem comunidades ou amigos, pelo menos, mesmo solitária. Você agora tem sua banda, e você deve ter outras amigas que podem, né, mandar essa energia, mas um grupo é muito bom nesse sentido, porque tem esse apoio forte mútuo. Mas eu queria também falar de que, na verdade, a gente experimenta, esses períodos têm a ver com mortes durante a vida, porque a gente, de fato, se alarga e descobre novos potenciais. Nossa, aquilo lá me derrubou, mas não acabou comigo. Tô aqui, tô mais forte e com novas perspectivas sobre as coisas. Então, não é mais qualquer coisinha que me abala da mesma forma como me abalava antes. Então, eu acho que tem muitas descobertas que, de fato, a gente faz. Então, não é à toa quando a gente fala iniciação é um começo. Iniciação não é um ponto de chegada de alguma coisa. E todos esses processos são, como eu entendo, como novos começos rumo... vou falar uma coisa bem clichê, assim, tipo, rumo a novas formas de sermos nós mesmas, talvez, sei lá. Né? Mas né? Mas eu acho que é isso mesmo, né? Eu lembrei muito daquela música da Bethânia, né? Que ela fala, sou como a arte fina, que qualquer brisa verga, mas nenhuma espada corta. Esses momentos, eles nos servem para isso também. Como o Carol falou, não significa que você tem que passar por isso mas como bruxas, como pagãs, como mulheres da magia, a gente consegue olhar esses momentos de uma outra perspectiva, de um outro ponto. A gente vai passar perrengue igual, não significa que a gente não passe. Acontece que a gente tem um olhar, um outro olhar para essa situação, né? Cátia, o que você acha de tudo isso?
Nos seus momentos sombrios? Bem profundo, né, gente? Eu vou resgatar aquilo que você sempre comenta, que a gente nasce esquisito, né? E aí, eu acho que esse fato em si já nos traz uma probabilidade de sofrimento no momento no qual a gente precisa lidar com um mundo que não é esquisito. Então, a gente já começa desde cedo a entender que vai ter um problema, né? Que é o fato de você ser diferente das pessoas que estão ao seu redor. Isso já, às vezes, causa aí um primeiro embate, né? Que até a Carol estava falando, né? Que quando ela era criança, o pessoal da escola, né? Sempre estava ali falando que ela era bruxa, tal. Isso podia ser tanto uma coisa ok, como também poderia ser um problema, né? Porque às vezes a pessoa está achando que está te ofendendo, né? Enfim. E aí a gente vai caminhando na vida. Eu acho que no meu caso, eu tive problemas para me adaptar ao mundo. Tanto por o fato de, num primeiro momento, eu achar que eu precisava ser igual às pessoas, mesmo claramente sendo esquisita, né? Usando seu termo. Isso ele foi evoluindo até chegar num ponto que eu tive também depressão. E aí tive que fazer tratamento, já estava na bruxaria, já era envolvida, mas como bruxaria não é terapia e bruxaria não é psiquiatra, né? Só a bruxaria não dava sustentação para o que eu precisava naquele momento. Então, eu fiz um tratamento psiquiátrico. Durante um períodozinho nessa fase, eu me afastei um pouquinho das práticas, porque eu precisava cuidar de mim e tal, e não estava funcionando direito as coisas. E aí, depois que eu fiz o tratamento, tive alta e tal, começou todo um processo bastante longo de aceitação minha mesmo, né? Eu entender quem eu era e tudo mais, e conseguir me colocar, né, no mundo, sem querer me adaptar, né, no caso. E eu acho que se não fosse também do jeito que a Carol falou, se não fosse a bruxaria, eu não sei. Porque além do fato de ter as companhias, né, que são as outras bruxas, os outros bruxos, que de uma forma ou de outra eu sempre tive, desde que eu conheci a Juliana, né, do Felinos de Bate, né, que foi o primeiro coven que eu participei e tal, eu sempre tive companhias, né, como boa libriana também gosto de me aglutinar ali com outras pessoas e tal, mas além de ter essas pessoas que é fundamental às vezes um apoio, né, de fora e tal, também tem as histórias dos deuses, a vida dos deuses, aquilo que eles trazem de mensagens, muitas vezes é um conforto quando você está em determinados momentos, né? Você está ali super mal, você está arrasado, você está acabado, mas você fala, poxa vida, né? Mas Perséfone, ela foi para o submundo e um belo dia ela voltou plena e rainha, né? Poxa vida, Odin ficou 9 dias pendurado na Yggdrasil para receber um conhecimento, e ali, naqueles 9 dias, ele não comeu, ele não bebeu, ele foi transpassado por lanças, os bichos picaram ele, e ele estava lá, 9 dias, né? Então, assim, isso vamos, né? Tem vários, né? Dionísio enlouqueceu, né? Ele enlouqueceu para poder chegar onde ele precisava chegar. Enfim, a gente vai ter aí uma série de histórias e momentos nos quais os deuses nos mostram que há saída, né? Então, eu acho que a bruxaria e o paganismo nos traz ferramentas, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Como a Carol falou, vocês todas falaram, a gente tem sempre que ter esse cuidado de que é necessário terapia, é necessário um acompanhamento médico quando você chega num ponto de adoecer, né? É sempre importante isso. A gente não pode achar que a bruxaria vai resolver tudo. Porém, a bruxaria é uma ferramenta muito importante na vida, né, de quem a pratica, né, o paganismo, e pode trazer grandes curas, né? Sim, grandes curas e grandes ferramentas, né? Meninas, para a gente fechar nosso encontro, está uma delícia, mas a gente tem que ir encerrando. Rapidamente, eu queria até uma curiosidade que eu tenho de vocês, assim. Vocês se consideram bruxas mais diurnas ou mais noturnas e por quê? Eu já vou responder no meu caso. Eu acredito que sou, nas minhas ações, na minha disposição, uma bruxa muito diurna. Mas nas minhas emoções, eu sou profundamente noturna.
né? Então tenho um aspecto de lua mesmo, bem noturna nas minhas emoções dentro de mim. Mas fora eu realmente sou bastante diurna. Carol, e você? Ai, gente, eu sou sombra total, né? Tem jeito. Até canhota eu sou. É tão para a esquerda que é canhota. E você, Cássia? Noturna, mais noturna, sem dúvida. Já fiz alguns, hoje em dia eu tenho uma preocupação de equilibrar e aí realizar algumas coisas durante o dia, que é para não ficar muito, entendeu? Então, hoje em dia, eu tenho esse cuidado. Realizo de dia também, mas assim, em essência, sou mais noturna. Então, a essência minha é lunar total. E você, ou de manhã, assim. Também sou canhota, mas estou na ponta oposta. Porque... Aqui desse lado, então, a gente tem as diurnas, aqui as noturnas. Dedicada de acordo com a energia dos meus deuses, que são mediterrâneos, que é Sekhmet e Dionísio, eu sou solar, mas não preciso do dia brilhando para ficar feliz, adoro dias nublados, não tenho nenhum problema com dia nublado, mas eu acordo muito cedo e durmo cedo, e a minha energia, a minha potência é durante o dia. Se precisar ficar acordada à noite, lógico que eu fico, mas não gosto, não faço questão, e é um problema, tem que esperar meia-noite para fazer alguma coisa. Putz, olha, nesse final de semana a gente teve um ritual que começou às 11 horas da noite. A gente chegou no local às 9, 11 horas da noite. Foi maravilhoso, né? Mas eu jamais proporia isso, a não ser que seja extremamente necessário. Ó, gente, para mim, é assim, ó, eu tenho 2 horários de bons funcionamentos. Eu tenho um horário noturno, que começa a partir das 8h30 e vai até 2 da manhã, 2h30, 3 da manhã já tô morta. Mas eu tenho um horário da manhã, entre 5 da manhã até no máximo 10 horas da manhã, que para mim é show. Nem sempre eu acordo esse horário, porque, né, não dá para você ser meio madrugada e meio da manhã. Então eu consigo, às vezes, alternar. Tipo, no verão eu fico mais esse horário que é nascer do sol, e que eu amo, porém detesto o pôr do sol, e prefiro a meia-noite. Eu detesto o pôr do sol, é o pior momento do dia para mim. Olha, você sabe que eu também, claro, assim, lugares que o pôr do sol é lindo, colorido, aqui onde eu moro é maravilhoso, de vez em quando é cor-de-rosa, é lindo, mas esse horário, que não é nem dia nem noite para mim, me dá uma sensação estranha também, assim, é curioso isso, né, gente? Sabe que esse horário em francês... Parece que a gente está transformando. Esse horário do entardecer em francês se chama Ni chien ni loup, nem cão nem lobo. Então, é uma coisa assim, que dá um... Parece que é aquela hora que você tá saindo da forma humana e virando lobisomem, você tá na transição, que é um negócio que parece que... Mas você não consegue identificar, você fica ofuscado, você não consegue identificar. Eu, desde pequena, senti um negócio estranho nesse momento. Mas, de qualquer forma, sejamos mais noturnas, mais diurnas, as bruxas são aquelas que transitam entre os mundos. Então, é como o Petrúcia falou, se for necessário, a gente vai para o sol, a gente vai para a noite, a gente fica na luz da lua, na noite sem lua, a gente faz tudo que tem que ser necessário. Carol, foi um prazer ter você com a gente. Volte mais vezes para o nosso sabá. Meninas, só chamar. Chamaremos. Meninas, um prazer enorme estar com vocês de novo e até a próxima lua cheia. Obrigada, tchau, gente. Beijo. Obrigada, meninas. Prazer, viu?